Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Não houve quem fizesse paz com os filhos de Israel. Isso é o que nos diz o versículo 19 do capítulo 11 de Josué. Josué 11, 19. O anterior diz que Josué, por muito tempo, segundo certa contagem, por 5 anos, fez guerra contra todos os reis dos povos que habitavam na terra de Canaã. Interessante, Deus não chamava terra de Israel, embora tivesse sido prometida ao Israel, o Jacó. Deus chamava terra de Canaã. Interessante. E os cananeus que estavam ali, Deus decidiu expulsá-los e deu ordem para o Josué. Deus tinha dado a ordem para o Moisés passar para o Josué. Depois Deus falou diretamente com Josué: não aceite nenhum deles ali. Erradamente, os israelitas fizeram uma aliança com os gibeonitas, que eram daqueles povos ali. E, infelizmente, fizeram aliança e Deus mandou cumprir a aliança. E eles fizeram guerra a todos os demais. Em princípio, Josué foi forte, firme e decidido em fazer guerra de expulsar a todos. Mas não deu para tomar posse de todo o território. Venceu todos os grupos organizados, mas pessoas conseguiram fugir, se esconder individualmente ou familiarmente. E depois essas pessoas se agruparam e começaram a formar núcleos maiores que foram tolerados pelas tribos de Israel. E eles começaram a se fortalecer, e na época dos juízes, alguns desses grupos conseguiu humilhar os israelitas. Mas é bom a gente lembrar qual foi a ordem do Senhor: eliminem todos os moradores de dentro da terra de Canaã, que eu estou dando a Israel, que vai passar então a ser terra de Israel. A ordem era essa. Josué começou, mas deixou a continuação, o rescaldo, assim chamado, para cada tribo isoladamente. As tribos se acomodaram e não conseguiram mais expulsar todos os outros habitantes, que se mantiveram ali com suas culturas, com seus cultos, deuses e ídolos, e isso contaminou aquela terra de Israel. Infelizmente. Mas eu quero focalizar esse versículo. Não houve cidade alguma que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os moradores de Gibeon. E por meio de guerra, debaixo da liderança de Josué, tomaram todas as regiões. Porém, na continuação, eles não conseguiram consolidar a posse da terra e permitiram que antigos moradores permanecessem ali. Isso para nós é um simbolismo muito importante. Ordem de Deus, a igreja seja santa. Mas as igrejas alargaram as portas e não são santas, aceitam de tudo. Infelizmente, as igrejas estão aceitando de tudo. Pessoas vêm como homossexuais e ficam como homossexuais. Esse é o problema. Vir homossexual não é problema nenhum. Mas ele tem que se converter. Mas as igrejas estão aceitando de qualquer jeito. Eu não acho que os homossexuais ainda sejam um problema sério para as igrejas. Não é. Mas os adúlteros, sim. As igrejas estão cheias de adúlteros, pessoas que se casam e descasam como brincadeira, como quem troca de roupa. Ficam arranjando outros parceiros sexuais e se juntando. E estão usando dentro das igrejas o termo relacionamento, quando a Bíblia usa
Casamento é muito diferente. Casamento é um compromisso. Relacionamento é um ajuntamento. Sem compromisso, em princípio. Infelizmente, as igrejas estão aceitando tudo isto. E todo tipo de pecado fermenta dentro das igrejas. Há igrejas onde o ambiente não faz muita diferença do ambiente de fora do mundo. Infelizmente, é o que está acontecendo. E essas pessoas acabam fermentando o ambiente, forçando as mensagens a não serem radicais. Numa igreja dessas, há igrejas onde é proibido falar de pecado, de santificação. Esses termos não podem ser usados em certas igrejas. Tem que falar de bênção, de fé, de alegria, de vitória, prosperidade. Não, em certas igrejas não pode falar de pecado e de santificação. Esse é o ambiente. E a coisa fermenta, divisões e carnalidades e politicagem dentro das igrejas e vai se multiplicar. Infelizmente, o povo de Israel não obedeceu. Infelizmente, o povo evangélico não está obedecendo. No Brasil, e por alargar as portas, por aumentar o número, aceitando todo tipo de gente, todo tipo de coisa na igreja, a igreja acaba perdendo a graça de Deus, a bênção de Deus, e o Senhor vai expor as divisões e problemas. Não tenha dúvida, qualquer igreja massificada que aceita de tudo, alarga as portas para aumentar o número, e a igreja vira um show, vira um teatro para dar shows religiosos para agradar as pessoas, não tenha dúvida, os problemas vão se multiplicar ali dentro, os inimigos vão se levantar, as divisões vão acontecer, essas igrejas vão se dividir, vai haver divisão em cima de divisão, nessas igrejas de portas largas. Isso não é vontade de Deus. A obra de Deus é exclusiva. Tito 2,14. Jesus se deu a si próprio para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, que seja zeloso de boas obras. Não é o que a gente está vendo nas igrejas. Ore por isto.